Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139, e nós vamos ler do verso 1 ao 18. Salmo 139, 1 a 18. Eu vou ler na versão NVI, porque nós estamos falando aqui de uma poesia hebraica, e às vezes, nas versões mais complexas do português, elas ficam demasiadamente complexas, muito complexas. E eu escolhi ler hoje com vocês na NVI. Mas eu disse no começo que eu me sinto sem palavras. E você já se sentiu sem palavras? Nós nos sentimos sem palavras quando, às vezes, nós temos uma experiência tão impactante na nossa vida que nós ficamos sem formas de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Outras vezes, nós ficamos sem palavras porque nós não temos o vocabulário desenvolvido suficiente para nos expressar. O que acontece, por exemplo, se você estiver falando na sua segunda língua. Às vezes isso vai acontecer. Mas o fato é que eu diria para você que o livro de Salmos é como se fosse um antídoto para a nossa mudez. É um antídoto para quando nós ficamos sem palavras. Por quê? Porque essas palavras são palavras que retratam tanto da experiência humana no livro de Salmos, e são palavras inspiradas por Deus. E quando nós lemos essas palavras, elas tocam o nosso coração, elas tocam nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nos nossos desesperos, mas também tocam nas nossas alegrias, nas nossas vitórias, e nos permitem expressar aquilo que nós não temos palavras para dizer. Com isso em mente, eu quero ler essas palavras, que são a palavra de Deus. Salmo 139, 1 a 18. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Feche seus olhos e abra o seu coração. Vamos orar. Senhor,
nós estamos aqui por causa de Ti. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para pedir ao Senhor que fale conosco, que nos visite, que nos transforme, que nos faça novo. Eu não sou digno de estar aqui com os meus irmãos, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me visite com graça, me visite com temor, me visite com a Tua verdade, para que eu possa proclamar a Tua verdade ao coração dos meus irmãos e o Teu Espírito possa agir nas nossas vidas, converter os nossos corações, mudar a nossa mente e gerar frutos eternos na nossa vida. Deus, eu quero repreender desse lugar toda a ingerência das trevas. Eu quero anular toda força maligna que tenta nos distrair agora. E eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito leve os nossos corações cativos ao Senhor, cativos à Tua presença, cativos à Tua verdade. E que o Senhor traga libertação na nossa vida, Pai. Que o Senhor traga direção para o nosso caminho. Que o Senhor traga uma paixão ao nosso coração que vai tocar aquele que está perto de nós com o Teu amor também. E que nós possamos achar aqui diante de Ti hoje graça, Pai. Graça para ouvi-lo. E graça para sermos transformados por essa verdade que ouvimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você já terminou um relacionamento? Você já terminou com seu crush? Você já foi rejeitado? Isso é uma experiência dolorosa. Talvez você já tenha terminado um relacionamento que você pensou que fosse o homem da sua vida ou a mulher da sua vida. Talvez você nem chegou nesse estágio. Você só tem o seu crush distante, que você fica stalkeando ele. Talvez. Mas todos nós sabemos, aqueles que passaram por essas dolorosas decepções amorosas e aqueles que não passaram ainda, e tomara que não passem, todos nós sabemos que elas doem, que elas machucam, que elas ferem o nosso coração. E apesar delas não serem agradáveis, eu vou te pedir para que você pense um pouco, imagine, faça um exercício mental de que você está passando exatamente por essa situação. Você estava apaixonada, você estava apaixonado, e por algum motivo, esse relacionamento terminou. Você está se sentindo triste, muito triste, com o coração partido. Não comece a chorar, por favor. Quais são algumas coisas que você esperaria que acontecessem em uma circunstância como essa? Possivelmente, você esperaria receber uma mensagem no seu telefone, no seu WhatsApp, do seu amigo, te dizendo: e aí, como estão as coisas? Você precisa de alguma coisa? Como que está o seu coração? Você esperaria receber uma palavra dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus primos, ou do seu irmão, ou da sua irmã? Alguém que é seu parente, que te ama, dizendo: bola para frente, está tudo bem, vai passar. Como é que você está se sentindo? Você esperaria receber uma palavra do seu pastor, talvez do pastor Yuri, perguntando se você precisa de uma conversa, de um aconselhamento bíblico, pastoral? Você esperaria receber uma ligação do presidente da República? Não, isso você não esperaria receber, não é? Se você esperaria uma ligação do presidente da República, talvez você tenha ido longe demais nesse exercício mental de término de relacionamento que eu pedi para você fazer. Não é para chegar a esse nível. E por que você não esperaria o presidente da República te ligar porque você terminou um relacionamento? Por que você não esperaria isso? Por que você esperaria de todas essas outras pessoas que eu disse, mas dessa não? Porque nós sabemos que, por maior que seja a sua decepção amorosa, o seu coração partido e a sua ferida pulsante no seu peito, por mais que ela seja grande para você, nós sabemos que o presidente tem coisas mais importantes para fazer. O presidente tem situações mais importantes para lidar com elas, do que ficar preocupado com os nossos naufrágios amorosos, com as nossas decepções românticas. Então nós simplesmente não esperaríamos receber uma ligação de alguém tão importante. Por que ele se preocuparia conosco? Afinal, não é um problema do país,
É o problema do nosso coração. E você pode estar pensando, então, o que é que isso tudo tem a ver com Salmo 139? E tem tudo a ver com Salmo 139. Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós olhamos para Deus, nós achamos que Ele está muito ocupado com coisas mais importantes. Nós achamos que Ele é grande demais, alto demais, que o seu cargo é muito importante para que Ele se preocupe com coisas tão pequenas quanto o nosso coração partido, com a nossa ferida, com as nossas angústias, com as nossas dores, com as nossas lutas. E às vezes, quando nós pensamos sobre a sabedoria de Deus, quando nós pensamos sobre o ser de Deus, quando nós pensamos sobre o poder de Deus, Ele está tão além daquilo que nós podemos imaginar, tão além daquilo que nós podemos entender, que nós acabamos transformando esse Deus em uma abstração, em uma viagem, em algo que não é muito palpável, que não é muito real. Então esse Deus, às vezes, na nossa cabeça se torna um conceito. E esse conceito se torna vazio de relacionamento. E então nós começamos a praticar alguns rituais, e nós chamamos esses rituais que agora são vazios, porque esse Deus não está em relacionamento conosco, nós chamamos eles de religião. E nós então começamos a praticar esses rituais, essa religião, até que essa religião se torna tão grande que se faz uma cultura. E a religião se torna parte da cultura, e nós então não preocupamos mais tanto com Deus, porque nós, lá no fundo, achamos que Deus realmente também não se preocupa muito conosco. No entanto, eu estou aqui hoje para te dizer que não é assim que Deus é, e que não é assim que Ele se revela a nós na Bíblia e no Salmo 139 de maneira especial. Eu quero mostrar para você que Deus é tão grande, que Ele está perto, muito perto, mais perto do que você pode imaginar. No Salmo 139, nós vemos que o salmista, ele está apontando para os atributos de Deus, para as características de Deus. E ao fazer isso, ele está apontando para como essas características de Deus afetam a nossa vida, afetam o nosso relacionamento com Ele, afetam a nossa realidade. E agora nós vamos olhar para 3 desses atributos, dessas características de Deus que nós vemos no Salmo 139 e para como elas afetam a nossa vida. E os 3 atributos que nós vemos aqui nesse salmo são: Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares e Ele fez tudo. Vamos olhar então para o primeiro. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Olhe para o versículo 6, o verso 6. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Dos versículos 1 a 6, nós vemos o salmista apontando para o fato de que Deus é onisciente. E o que significa isso? Isso significa que Deus sabe absolutamente todas as coisas que há para saber, as que estão reveladas, as que estão escondidas, as que aconteceram, as que poderiam acontecer, mas não aconteceram. Deus sabe todas as coisas. Mas o salmista não está dizendo só isso, o salmista está dizendo que esse conhecimento é maravilhoso, que esse conhecimento é estonteante, que esse conhecimento é belo. E deixa eu te mostrar quão belo é esse conhecimento. Você sabe algumas coisas, certo? Eu acho que você sabe. Talvez sejam tantas, mas você sabe algumas coisas. Agora pensa comigo o seguinte. O primeiro problema com o que você sabe é que eu sei
que você é muito bom em esquecer o que você sabe. Quer ver? Qual foi a última coisa que você esqueceu? Esqueceu. Viu? Não se lembra. Você é muito bom em esquecer as coisas. Esse é o primeiro problema com o seu conhecimento. O segundo problema com o seu conhecimento é que de todas as coisas que você sabe, que talvez não sejam tantas assim, mas você sabe algumas coisas, você só pode focar em algumas delas. Você não sabe tudo que você sabe ao mesmo tempo na sua cabeça. Você não está pensando agora, quando eu estou falando com você, sobre todas as coisas que você sabe. Talvez você esteja pensando em outras coisas, não as que eu estou falando, mas você não está pensando sobre todas elas. Esse é o segundo problema com o seu conhecimento. No entanto, quando nós olhamos e falamos a respeito do conhecimento de Deus, Deus nunca aprendeu nada. Deus sempre soube todas as coisas. Nunca houve tempo quando Deus não soubesse. Isso significa que Deus não tem problemas de memória. Ele não precisa aprender e ele não esquece. Ele sabe. Mas não é só isso. Deus também sabe de todas as coisas que ele sabe ao mesmo tempo. Isso significa que ele tem consciência de tudo que ele sabe o tempo inteiro. Ele não precisa, como eu e você, selecionar aquilo que ele vai pensar. Ele sabe. No entanto, você sabe o que é mais incrível a respeito do conhecimento de Deus? Você sabe o que tem que fazer o nosso coração bater e arder de paixão sobre o conhecimento de Deus? O que é mais incrível é o que o salmista diz no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista está conectando esse enorme, vasto, gigantesco conhecimento de Deus com o conhecimento particular de Deus a respeito de você. Ele está dizendo, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus conhece a mim. Ele conhece as minhas dores, as minhas lutas, as minhas angústias, os meus anseios, os meus desejos, as minhas falhas, os meus sonhos, os meus planos. Ele me conhece. E o que eu quero que você entenda hoje é que nesse exato momento em que eu estou pregando para você, o Senhor está pensando sobre você. Ele não está pensando de maneira geral, de maneira longe. Ele não está pensando como se você fosse um na multidão. Deus está pensando sobre você com o seu nome, com a sua história, com as suas características, com as suas angústias, com as suas lutas, com os seus sonhos. Ele conhece você. E é isso que o salmista está dizendo aqui. E é por isso que o salmista está maravilhado. Eu tenho uma amiga que ela é da idade de vocês. Nunca achei que eu chegaria ao ponto de dizer isso um dia. Eu tenho uma amiga que ela é da idade de vocês. E essa amiga fez um post no Instagram dela alguns meses atrás. E esse post revelou que ela estava muito feliz. Ela estava super feliz. Maravilhada. Por quê? Porque um cantor de uma das bandas que são muito famosas dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome da banda, mas que provavelmente vocês conhecem, mas eu não conheço. Um cantor dessa banda tinha feito um post, um stories. E essa minha amiga, ela comentou o stories que aquele cantor tinha feito. Ela mandou um direct para ele. E esse cantor respondeu ela com um emoji. E isso mudou a vida daquela menina. Aquela menina ficou feliz, como eu nunca vi antes. E ela ficou partilhando a sua alegria com as outras pessoas, que ele respondeu ela com um emoji. Provavelmente aquele cara nem lembra que ele fez isso. Mas ela nunca vai esquecer do dia que ela recebeu aquele emoji.
Ela ficou muito feliz. E você sabe o que ela disse a respeito disso? Nas palavras dela, ela estava feliz por causa disso. Assim ela disse: agora ele sabe que eu existo. Ela ficou feliz porque, mesmo que fosse por 1 milésimo de segundo, mesmo que fosse por alguns segundos, aquele cantor famoso dos Estados Unidos, da banda famosa, viu o nome dela, pensou sobre ela, ao ponto de respondê-la com emoji. Agora, quão mais feliz, quão mais animados, quão mais maravilhados nós não deveríamos estar, porque o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que tem o domínio sobre tudo, nos conhece e pensa sobre nós. Quão maravilhado nós deveríamos estar por isso. Se nós entendermos essa verdade, isso transforma a nossa existência. Isso transforma a nossa vida. Deus não te conhece de uma maneira geral, Ele te conhece de uma maneira pessoal. E o salmista não está nos dizendo isso como quem diz: olha que impressionante o conhecimento de Deus, você nunca vai entender Ele. Não, ele está dizendo: você tem que entender que o conhecimento de Deus a seu respeito deve trazer paz ao seu coração. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos em situações difíceis. Nós passamos por lutas, por provações, por perseguições, por doenças. E às vezes, em meio a essas dificuldades, nós perguntamos: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa luta? Mas às vezes a pergunta certa não é por quê. Às vezes nós não vamos entender por quê. Às vezes a pergunta certa é quem? Quem sabe os porquês que eu não sei? E você tem que se lembrar que quem sabe é aquele que pensa sobre você, aquele que conhece a sua história e aquele que te ama. Então descanse quando não souber os porquês, porque você sabe quem. O segundo atributo de Deus aqui nesse salmo é: Deus está em todo lugar. Olhe para os versículos 7 e 8. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Do versículo 7 ao versículo 12, o salmista está apontando para o fato de que Deus é onipresente. Isso significa que Ele está em todos os lugares. Não há um centímetro na arena do espaço-tempo, na dimensão do tempo e do espaço, em que Deus não está lá, em que a presença de Deus não está lá. Deus está em todos os lugares, e tudo que existe, existe diante da sua presença. É claro que a sua presença pode estar revelando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, mas também pode estar revelando a sua ira, o seu juízo, a sua justiça. Mas Deus está em todos os lugares. Mas olha o que o salmista está fazendo novamente. Ele não está dizendo para você: deixa eu te falar algo alucinante a respeito de Deus, que você nunca vai fazer ideia do que eu estou falando. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: o Deus que está presente em todos os lugares está presente ao meu redor. O Deus que está em todos os lugares me cerca e vem perto de mim. E nem mesmo que eu morra, eu poderei escapar da presença desse Deus. Não importa o quão longe você vai da sua casa, não importa o quão rápido você se move, não importa o quão escuros são as trevas que você tenta se esconder, Deus está lá. Ele estava lá antes que você chegasse, Ele estava com você no caminho. Mas Deus não está somente lá. Olha o que diz no versículo 10. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus não está apenas observando passivamente você. Ele está ativamente intervindo na sua vida, cuidando dos seus passos,
liderando o seu caminho na providência eterna dele. O Senhor está perto de nós. Agora, você quer ver como nós podemos pegar uma realidade dessas e transformar essa realidade em um conceito etéreo, abstrato, distante, que se apaga como uma nuvem, que não afeta a nossa vida? Você quer ver como nós podemos fazer isso? Quantos de vocês não viram o comportamento das pessoas mudarem quando alguém importante chega? Quantos de vocês não viram a linguagem mudar quando alguém importante chega? Sabe o que eu quero dizer para você? Se você vivesse 24 horas com seu pastor do seu lado, você se comportaria da mesma maneira? Você usaria as mesmas palavras? Você faria as mesmas piadas? Olha só, há alguns meses atrás, um amigo meu lá nos Estados Unidos, que eu conheço há pouco tempo, me contou uma piada que era uma piada imoral, uma piada que ele não deveria contar. E então ele olhou para mim e disse: eu esqueci, você é seminarista, eu não deveria estar contando isso para um seminarista. Bom, deixa eu te dar a notícia, eu não sou mais santo do que Deus. Se você acha que você não deveria estar falando algo, fazendo algo porque eu estou aqui, então deixa eu te contar, quando eu não estou aqui, Deus está aqui. E você não deveria estar fazendo isso então, porque eu não sou mais santo do que Deus. No entanto, muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós nos comportamos dessa mesma maneira. Só que para que esse comportamento aconteça, nós temos que transformar Deus em um Deus que não se importa conosco, que não se importa com o que falamos, que não se importa com o que fazemos, que não se importa com o que pensamos. E quando nós transformamos esse Deus em um conceito longe de nós, que não se relaciona conosco, então nós começamos a nos comportar dessa maneira. Porque importa o que o cristiano vai pensar de mim, mas o que Deus vai pensar de mim? Deus não vai pensar sobre mim. Não, Deus vai pensar sobre você, Ele pensa sobre você. E Ele está perto. E é isso que nós vemos aqui. Então não preste mais respeito aos políticos, aos pastores, aos professores, aos pais, do que você respeita Deus. Mas há um terceiro atributo aqui, que nós vemos também nesse texto do Salmo 139, que é: Deus fez todas as coisas. Olhe para o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Dos versículos 13 ao versículo 16, o salmista está apontando para a onipotência de Deus. Isso significa que Deus pode fazer toda e qualquer coisa que Ele deseja fazer, e nada pode restringi-lo, impedi-lo de cumprir a sua vontade, de cumprir aquilo que Ele deseja. Mas o salmista não está de novo apontando apenas para uma ideia longe, teológica, para um conceito abstrato, não. O salmista está dizendo: o Deus que fez o tempo e o espaço, não fez só o tempo e o espaço. Esse Deus fez o meu tempo e o meu espaço. Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele escreveu os meus dias na história. Esse Deus que é o Deus sobre tudo e todos, é o Deus que vem para perto de mim, e é o Deus que me criou. E você sabe o que isso significa? Isso significa que agora, então, sim, a vida pode ter um propósito. Porque sem Deus, a vida não é somente impossível, a vida não tem sentido. Nós precisamos de um Criador intencional para que a vida tenha sentido. Uma das maiores questões da humanidade é o sentido da vida. No entanto, antes de perguntar qual o sentido da vida, nós temos que fazer uma pergunta mais básica, que é: existe sentido para a vida?
E a única forma de haver sentido para a vida é se nós temos um Criador que nos cria antes de nós existirmos, com um propósito para o qual nós existimos e somos criados. Porque se não há um propósito anterior à nossa existência, então só há uma reciclagem. O melhor que nós podemos fazer é inventar um sentido posterior, que chama-se não sentido, mas desculpa. Eu tenho que inventar uma desculpa porque eu existo. Isso não é um sentido, isso não é um propósito. O propósito da vida só se consuma, só se completa, só se torna real quando nós temos um Criador que nos cria com esse propósito. E nós temos que entender, então, que se é Ele quem dá o propósito da vida, é olhando para Ele que nós descobrimos o propósito da nossa existência. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, esse é outro amigo. E esse amigo, um dia, ele me pediu o meu carro emprestado, porque ele precisava do meu carro, o carro dele estava com um problema. E o meu carro, como todos vocês conhecem, esse carro é um Oldsmobile 1995. Nunca ouviu falar, né? Eu também não, porque quando esse carro foi feito, eu tinha 3 anos de idade. Mas o Senhor abriu as portas e eu ganhei esse carro lá, através de um milagre, que fica para outro sermão, a história do milagre. Mas enfim, eu tenho esse carro e esse amigo precisava do carro. E ele saiu com o carro, usou, e aí, como tem o coração generoso, foi ao posto de gasolina, para colocar gasolina no carro, depois que ele havia usado e entregar o carro com o tanque cheio. Mas esse amigo meu, ele chegou no posto de gasolina, e ele aprendeu naquele dia uma lição muito importante sobre um Oldsmobile 1995, que é, a tampa da gasolina, ela não se remove enroscando ela, girando ela. Não é assim. Mas como ele aprendeu essa lição? Ele aprendeu essa lição depois de muito suor e esforço tentando girar aquela tampa. Você já viu aqueles vídeos em posto de gasolina que as pessoas não param o carro do lado certo, sai do carro, confere, está do lado errado? Foi uma experiência similar àquela. Provavelmente, se alguém tivesse filmado, teria viralizado no TikTok. Porque você não faz ideia de como é difícil tentar girar aquela tampa para abrir, porque ela não foi feita para isso. Mas insistentemente ele tentava e tentava e tentava, até o momento que ele conseguiu abrir a tampa de gasolina, que é uma parte que não se deve remover daquele carro com as próprias mãos, sem nenhuma ferramenta. E então, o que aconteceu? Ele me mandou uma mensagem. Cris, por que nesse mundo você fecha a tampa da sua gasolina com tanta força? E aí eu falei, do que você está falando? Não tem tampa da gasolina. Aí ele falou, é claro que tem. Aí eu falei assim, não tem. Você tem que encostar a bomba de gasolina naquilo que você está chamando de tampa, e quando você encosta, ela se move e se abre. Então ele falou assim, não é não. E aí eu falei, é sim. Aí ele falou, não é não. Eu falei, é sim. Ele falou, não é não. Eu falei, é sim. Você quer saber mais como põe gasolina no meu carro do que eu sei? Eu faço isso toda semana. E aí, não conformado com isso, ele foi até o meu carro lá no estacionamento, abriu e viu que tinha um buraco ali, que era para ele enfiar a bomba. Agora, você sabe de uma coisa que eu não contei para ele? O que eu não contei para ele foi que, assim que ele me mandou a mensagem perguntando por que eu fechava tão apertado, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque a primeira vez que eu fui botar gasolina naquele carro, eu fiz a mesma coisa. Só com uma diferença. Estava tão difícil remover aquela tampa, que eu parei. E pensei assim, não, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui de novo. E descobri que tinha um buraco lá para colocar a gasolina. Mas você sabe quem nunca tentaria girar aquela tampa? O cara que criou a tampa. Ele sabe como ela funciona. Ele sabe o que você tem que fazer. O único que pode nos dar o propósito da nossa existência é quem formou a nossa vida. É quem criou a nossa vida.
É Ele que nos livra de passar por apertos desnecessários que nós passamos, porque nós não perguntamos ao autor da vida como ela deve ser vivida. É só olhando para Deus que nós podemos descobrir como nós devemos viver e qual é o sentido da vida. Como então um Deus que fez tudo afeta a minha vida? É voltando para o Criador e olhando para Ele que nós descobrimos a nossa existência. E como que o salmista responde a essa verdade? O salmista diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disso tenho plena certeza. É no relacionamento com Deus Todo-Poderoso que nós encontramos a razão da nossa existência. É no conhecê-lo que nós encontramos o sentido da vida. E a resposta que nós devemos dar a isso é a resposta de adoração, é a resposta de louvor, é a resposta de exaltação. Eu comecei esse sermão apontando para você que às vezes nós olhamos para a grandeza de Deus como algo tão impensável que nós passamos a tratá-lo como muito distante. Mas Deus é tão grande que Ele é intimamente perto de nós. E Ele está tão perto que o Deus onisciente, que te conhece bem, se fez carne em Jesus Cristo, para que você pudesse conhecê-lo. Deus é tão poderoso que o Deus que pode todas as coisas se fez carne para que nós pudéssemos ser resgatados. O Deus que está em todos os lugares se fez carne em Jesus Cristo para que Ele estivesse tão perto de nós que nós poderíamos tocá-lo e sermos então restaurados à sua imagem. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que torna o Senhor, Deus, tão perto de nós, porque assim nós podemos ser aproximados da Tua presença e do Teu reino. Pai, eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor, não pela minha força, mas pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos visitar com a realidade do Teu conhecimento sobre nós, com a realidade da Sua presença no nosso meio, com a realidade do Teu poder, que tem poder não só para nos criar, mas poder para nos fazer nova criatura, poder para nos fazer renascer. Pai, não nos deixe continuar andando às vezes perdido em meio à nossa rotina, sem ouvir a Tua voz, sem sentir o Teu toque. Mas chama o nosso nome, torna os nossos ouvidos sensíveis ao Senhor, sensíveis à Tua presença, sensíveis à Tua voz. Pai, que nós não pensemos em Ti como se o Senhor fosse um conceito filosófico, como se o Senhor fosse um objeto de estudo teológico, como se o Senhor fosse uma proposição. Nos lembra que o Senhor é o Deus encarnado, o Deus que veio nos buscar para o Teu reino, o Deus que veio salvar a nossa vida, nos resgatar dos nossos pecados, nos fazer nova criatura para a Tua glória. Nos lembra, Pai, quem somos em Ti, porque só olhando para Ti nós podemos entender quem nós somos. E que essa seja a nossa mentalidade de espelho, Deus. Conhecendo o espelho que é a Tua palavra, que nós possamos conhecer quem somos em Ti. Conhecendo as verdades que o Senhor diz a respeito de nós, que nós possamos viver essa verdade refletindo a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Pai. E torna os nossos corações ardentes e apaixonados pelo Senhor, pela Tua verdade, pelo Teu amor, para que nós saiamos daqui hoje para proclamar a Tua justiça, proclamar o Teu reino, renunciar aquilo que devemos renunciar e caminhar na direção que o Senhor tem para nós.
de forma que nós possamos entender quem o Senhor é e quem nós somos no Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.